Boa tarde a todos. Estamos aguardando apenas a entrada de mais participantes. O pessoal está entrando agora. A gente já vai começar o webinar. Saiu compartilhado também. Boa tarde a todos. Eu sou o Marcos Pérez, aqui da ABIMAC. Estou reunido aqui com o Daniel Lemos, que é o gerente executivo da Câmara Setorial de Qualidade e Instrumentação da ABIMAC. Hoje a gente vai ter o webinar do Dia Mundial da Metrologia, que foi uma parceria que a gente está restabelecendo aí com a Remesp. Queria agradecer o Celso, que fez um convite para a gente fazer esse evento juntos, né? A gente está tendo aí também a participação do Eduardo Fernandes, o presidente dessa Câmara, Danilo Lapastini, que é vice-presidente também da Câmara Setorial, e o professor André, que é um especialista em indústria 4.0 e vai conversar com a gente. Antes de eu passar a palavra para o Celso, eu estava lembrando aqui do final de 2019, a última edição da Veja do final de 2019 era uma comemoração falando assim, que bom que acabou 2019, né? Foi um ano que, se a gente lembrar, teve queimada na Amazônia, teve muita convulsão política e, na verdade, olhando hoje, chega a dar saudade de 2019, né? Então, apesar do cenário aí bem conturbado que a gente está vivendo, a gente precisa se unir. E essa parceria aqui só vem para selar a questão do associativismo, né? Então, encontrarmos aí pontos comuns, né, entre as entidades, unirmos esforços para ajudarmos aí a indústria brasileira a fazer essa travessia, né? Já não bastam aí os desafios que as empresas têm com relação a tudo que é interno das indústrias, né? Qualidade de produção, qualidade do produto, desenvolver fornecedores, os compromissos contábeis, compromissos fiscais, e ainda assim tem que monitorar quais são as melhores práticas aí do mercado mundial. Então, essa parceria vem para isso, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos, estamos com um público bom aí, e eu passo a palavra agora para o Celso. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar os meus colegas de painel, né? Antigamente, nós falávamos que eram nossos colegas de mesa, agora temos aí uma nova realidade. Então, boa tarde, Marcos Pérez, superintendente da ABIMAC. Eu quero agradecer a nossa parceria. Quero agradecer também o Eduardo Prata, o presidente da CSQI, a Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos e Instrumentos da Qualidade, Ensaio e Medição. Quero aproveitar para saudar os nossos convidados especiais, o professor André Roberto de Souza e o Danilo Lapastini, professor André do Instituto Federal de Santa Catarina e o Danilo, CEO da Hexagon. Meus amigos e minhas amigas da metrologia, eu não posso deixar de agradecer à ABIMAC a oportunidade de realizar conjuntamente o evento comemorativo ao Dia Mundial da Metrologia. Lembro que a parceria com a ABIMAC, ela estabeleceu-se com a criação da Remesp em 1998. Portanto, esse ano vamos comemorar 22 anos de existência.
e ela foi criada sob a liderança de empresários do SESC-I. Graças a esses empresários, que conjuntamente com pesquisadores, especialistas de ensino, em especial os que fazem uso da metrologia, a Rede Metrológica do Estado de São Paulo iniciou as suas atividades e hoje presta uma grande contribuição para a indústria brasileira, para o comércio, e também tem sido muito importante, principalmente nesses dias, para o setor da saúde, principalmente para o restabelecimento dos tão famosos ventiladores pulmonares, que é do conhecimento de todos. O movimento da rede propõe uma grande ação colaborativa por parte das indústrias, institutos de pesquisa e laboratórios metrológicos de calibração e ensaios. É um espaço aberto para essas discussões. Para a Remesp, esta data é muito importante e também celebra a retomada da aliança entre a Remesp e a BIMAC. Obrigado, ABIMAC, obrigado, SESC-I. Passo a palavra agora para o nosso Eduardo Prata. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Prata Costa Fernandes. Eu hoje trabalho na Flutrol, empresa a qual sou diretor de marketing, uma empresa fabricante de máquinas e equipamentos para teste de pressão, para qualificação de válvulas, mangueiras, cilindros, vasos de pressão, etc. Hoje eu sou presidente da CSQI, que é a Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos e Instrumentos para Controle de Qualidade, Ensaios e Medições, aqui da BIMAC. A nossa Câmara conta com aproximadamente 62 empresas que congregam os fabricantes de máquinas e equipamentos utilizados no controle de qualidade, ensaio e medições. Nós, na Câmara, fazemos reuniões periódicas para discussões de temas de interesse geral da Câmara e relativos à nossa macroeconomia, que interfere diretamente nas nossas indústrias. O nosso setor de metrologia interage com praticamente todos os demais segmentos industriais, já que não existe processo industrial que dispense medições ou controles na sua execução. A CSQI, uma Câmara que teve origem do Sindiqualidade, que foi um sindicato nacional da indústria de máquinas, equipamentos e instrumentos de controle de qualidade, que, por sua vez, teve origem de um grupo de trabalho de equipamentos e instrumentos de medições e ensaios, o GTME, que foi criado em reunião entre os fabricantes por volta de abril de 1998. Então, essa é a nossa apresentação da Câmara. Como eu disse, eu sou Eduardo. Qualquer dúvida, vocês podem fazer as perguntas aí através do chat, e eu vou devolver a palavra aqui para o meu caro Celso, para dar continuidade à nossa palestra aqui. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, então, Celso. Dar início às nossas apresentações do nosso webinar comemorativo ao Dia da Metrologia. Como já foi dito, é uma iniciativa do CSQI, da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, e da Rede Metrológica Remesp, da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, para minimizar os impactos promovidos pelo distanciamento social. Iniciando, quero lembrar o que representa esse Dia Mundial da Metrologia. Tudo começou em Paris, no dia 20 de maio de 1875, onde 17 países, entre eles o Brasil, assinaram a Convenção do Metro. Lá foram estipuladas as bases da medição para todo o mundo e o Sistema Internacional de Unidades, o nosso conhecido SI. Nesta data, anualmente, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em parceria com a Organização Internacional de Metrologia Legal, celebram a data de forma conjunta com mais 80 países. A importância da ciência das medições para a economia dos países é fundamental. Ela é absolutamente necessária. A metrologia é um instrumento poderoso de qualidade, inovação e competitividade.
Antes de convidarmos os nossos palestrantes, os nossos convidados para esse webinar, informo que no decorrer das apresentações, os participantes poderão apresentar perguntas apenas pelo chat, para que sejam formuladas após as apresentações, ou seja, ao final de cada apresentação, para cada um dos palestrantes. Agora sim, quero convidar o professor André, um amigo da metrologia, um amigo da Remesp, e com certeza será um amigo da ABIMAQ também. O André Roberto de Souza, ele é engenheiro mecânico com doutorado em metrologia, é professor do Instituto Federal de Santa Catarina, é coordenador de projetos de pesquisa e formação continuada e projetos cooperativos com a indústria. É coautor do livro Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial. Resumindo, é um profundo conhecedor do mundo da metrologia, não é, professor André? O professor André está em Santa Catarina e o título da sua apresentação é A Trajetória Resumida da Metrologia, das Origens aos Tempos de Pandemia. André, prazer em tê-lo conosco. Agora a palavra é sua. Muito bem, Celso. Muito bem, colegas aí do painel, da mesa, né? Mesa remota. E boa tarde a todos os participantes desse webinar. É uma satisfação muito grande participar desse evento aí junto com a Remesp e a ABIMAQ, nesse dia tão importante para a metrologia. E o tema da apresentação, né, combinado aí com todos, o objetivo é conversar um pouco aqui sobre a trajetória da metrologia. Obviamente, a trajetória é muito extensa, não cabe aí nos 20 minutos que a gente tem programado para a apresentação, mas traçar um histórico dessa caminhada, dessa trajetória da metrologia até os nossos dias atuais, dias um tanto confusos, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com essa apresentação para que a gente possa iniciar aqui. Aí, creio que todos estão vendo essa tela, né? Muito bem. O conteúdo dessa apresentação inclui aí um resgate histórico da metrologia, né? Desde as origens até o dia importante, aí, o dia 20 de maio de 1875, como já pontuado pelo colega Celso Scaranello. Estender essa análise histórica aí ao longo das revoluções industriais, né? Primeira, segunda, terceira e a atual, a quarta revolução industrial, e procurar situar um pouco a metrologia nesses tempos, né, que a gente está vivendo atualmente, e tentar fazer um exercício aí de imaginação de como serão o novo normal aí no contexto da metrologia. Então, iniciando aqui com um painel histórico, né, que mostra a caminhada da humanidade aí desde tempos pré-históricos, passando por todas as idades, antiga, média, moderna, contemporânea. A metrologia sempre foi companheira do homem ao longo dessa caminhada histórica, porque media uma maneira de descrever o mundo ao seu redor e se comunicar. E isso sempre foi inerente aí do ser humano, desde que ele, digamos assim, passou a estabelecer os primeiros núcleos de sociedade e descrever o mundo ao seu redor, né? Então, as origens remontam a muitos anos atrás, né? Onde, ao longo da sua caminhada, o homem intensificou aí a sua vida em sociedade e a necessidade de descrever o seu mundo ao seu redor e comunicar. E, com o estabelecimento dos primeiros núcleos de sociedade, a capacidade de contar foi a primeira maneira de quantificar o contorno em que o homem se situava, né? Só que para muitos cenários ao redor desse contexto, a contagem não é suficiente, né? Se a gente pensar, por exemplo, num produto muito antigo, que é o vinho, não tem como contar vinho, né? A gente coloca o vinho dentro de um recipiente, conta o número de recipientes, e isso talvez tenha sido uma das primeiras unidades
de medição se a gente for analisar o contexto histórico. Mas há muitas outras, né? Então, o número de passos que caracterizam a distância, o número de cestos que correspondem a uma determinada produção de cereais, são só alguns exemplos aí de unidades que passaram a ser usadas com os números para deixar a comunicação e as transações comerciais mais claras. Tá? Ao longo dessa caminhada, a unanimidade a respeito da unidade de medição sempre foi um desafio, né? As primeiras unidades eram estabelecidas em relação aí a partes do corpo humano. Obviamente, isso carece de padronização, isso dificulta a comunicação, e isso dificulta também desenvolvimento, né, comercial e industrial. Para minimizar isso, né, se costumava definir aí a parte do corpo humano, normalmente de um soberano, né, de um rei, de um faraó, como é o caso do Egito, que estabeleceu o cúbito de um faraó como um padrão de medidas. Havia um cúbito primário, né, em pedra, um deles está depositado lá no Museu do Louvre, né, e eu tive a sorte de me deparar com ele aqui, junto com alguns padrõezinhos de massa rudimentares, e haviam padrões secundários que eram usados em trabalhos de construção, como na construção das pirâmides. O interessante é que isso é considerado o primeiro requisito de calibração da história, né? Esses padrões secundários de madeira, eles precisavam ser calibrados todos os meses contra esse padrão primário de pedra, né? O relaxamento nessa garantia de calibração, de rastreabilidade, muitas vezes era penalizado com pena de morte, né? Então, veja como a metrologia, em algum momento da história, foi tão drástica na garantia da rastreabilidade metrológica, né? E talvez isso explica a tremenda precisão geométrica, né, que caracteriza a construção das pirâmides. Elas são uns quadrados muito próximos do perfeito, com erro de perpendicularidade, coisa de arcos segundos, né, em dimensões tão grandes, né? Mas a unidade de medição sempre foi algo muito valorizado, né, e discutido em função da dificuldade de padronização. E isso perdurou muito tempo e chegou na Revolução Francesa nesse cenário aí. E a Revolução Francesa, dentre outras mudanças que promoveu uma mudança, né, bastante drástica na metrologia praticada até então, com o objetivo de estabelecer unidades de comprimento independentes das características anatômicas de pessoas, além de unificá-las na República da França. Uma unidade muito popular na época era a toesa, né? 1,98 m, próximo de 2 metros, mas carecia de padronização na própria França, né? Dependendo do local, a toesa mudava de dimensão. Isso era muito complicado dentro de um próprio reino, né? Imagina entre países. Então, a Revolução Francesa, né, estabeleceu a extinção dessa unidade e a criação de uma nova unidade. Daí nasceu o metro, né? O metro referenciado à toesa. Com base nessa referenciação, foram feitas algumas cópias e assim, afixadas ao longo de Paris, né? Na rua Vaugirard, em Paris, existe até hoje um padrão do metro daquela época, de 1791, né? E no espírito da Revolução Francesa, o metro deveria estar disponível para todos, né? E assim várias cópias provisórias foram fabricadas e espalhadas ao longo da cidade. Posteriormente, foi estabelecida então uma maneira um pouco mais científica de definir o metro, né? Não uma mera conversão da toesa, mas a partir da medição de uma distância da natureza, algo que o homem não pudesse mudar o tamanho, né? E a distância escolhida foi o meridiano terrestre, que parte do Equador e atinge o Polo Norte, passando por Paris, né? E o metro foi dimensionado de tal maneira que nesse comprimento deveria caber 10 milhões deles, né? Então, com base numa medição um pouco mais precisa do que a estabelecida anteriormente pela toesa, foi feita uma expedição, organizada uma expedição partindo de Paris, né? Um grupo foi até a Dunkerque, no litoral da França, outro grupo foi até Barcelona,
ambos ao nível do mar, isso facilitava o processo de medição, e essa medição resultou aí em 5.130.740 toesas, e aí o metro, como havia sido dimensionado para caber 10 milhões deles ao longo de um meridiano aqui, né? Isso resultou num certo tamanho do metro, equivalente a essa quantidade aqui de toesas, com base nesse experimento aí, em 10 de dezembro de 1799, uma barra de platina com o comprimento resultante desse trabalho foi construída e foi depositada lá no Arquivo Nacional da França. Isso recebeu a denominação do metro dos arquivos, né? Então foi estabelecido aí um padrão com base em uma grandeza da natureza. Muito bem. Após isso, a primeira metade do século XIX, o metro se disseminou não só na França, como para fora da França também, só que de maneira informal, né? Países que passaram a adotar o metro adquiriram barras desse comprimento, supostamente iguais ao metro dos arquivos, mas não havia uma maneira muito confiável de assegurar isso. E aí, dentro desses países, cópias com variações dimensionais grandes circulavam, gerando outras cópias e mais cópias e mais cópias, e perdendo essa rastreabilidade e gerando problemas, né? Lembrando somente que, nessa época, né, começava ali a primeira revolução industrial, fazendo surgir máquinas de transporte e de produção, que transformaram radicalmente a sociedade, e isso exigia um certo nível de precisão mecânica na construção desses equipamentos, né? Para botar ordem na casa, digamos assim, né? Aconteceu no dia 20 de maio de 1875, há 145 anos atrás, um encontro chamado aí de Convenção do Metro, do qual participaram 17 países, dentre eles o Brasil, né? Que assinaram um acordo que criou o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, dentre outras providências, com o objetivo de desenvolver e uniformizar as unidades de medição, né? Um dos desdobramentos desse encontro foi a construção, em 1889, de novos protótipos internacionais do metro, uma barra em X, com dois riscos aqui equivalentes a 1 metro, e um protótipo internacional do quilograma também. Isso foi construído, muitas réplicas disso foram construídas com exatidão boa e disseminados entre esses países e mundo afora, uma maneira estruturada de desenvolver, de fazer crescer o sistema métrico, né? Esse metro tinha, por definição, uma limitação, né? Se você definir uma unidade com a distância entre dois riscos, já é uma coisa conceitualmente um pouco incorreta, porque o risco, você tem o meio do risco, o início, o final, isso já trazia limitações. Mas a vida seguiu adiante, né, com as várias eras, e eu estou dividindo essas eras aqui em revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial já aconteceu naquela época, né, da criação do metro, caracterizada aí pelo desenvolvimento das máquinas. A segunda revolução industrial, caracterizada pelo início da produção em massa. A terceira revolução industrial, que foi a revolução da automação industrial. E agora a quarta revolução industrial, a era dos sistemas inteligentes, né? Então vamos dar uma breve passada aqui da trajetória da metrologia ao longo dessas revoluções. Primeira revolução industrial, já foi citada aqui, né, como a transição de métodos de produção artesanais para a produção de máquinas. Para a metrologia, isso, né, intensificou a necessidade de padronização das medições. Aí já comentamos o surgimento e desenvolvimento do sistema métrico, demanda de maior precisão na construção dessas máquinas, né, e o desenvolvimento aí de instrumentos e métodos de medição, né, micrômetros, paquímetros e outros sistemas de medição em outras áreas também, tá? Aí veio a segunda revolução industrial, muito rica, muito interessante, né? A partir dos historiadores pontuam a partir do início do século XX, caracterizada principalmente pela produção seriada, né? Especialização do trabalho, divisão e especialização do trabalhador, teorias como Fordismo, Taylorismo. Algo muito interessante aconteceu nessa época da produção seriada, que é a tal da montagem intercambiável, né? Que agora os sistemas de produção têm que produzir componentes com tamanhos padronizados de maneira que possam ser montados contra outra peça sem que haja nenhum tipo de ajuste manual para que isso aconteça, né? Então, para a metrologia, a produção em massa e esses requisitos de precisão maiores criaram novos cenários, né?
Então, os desenhos mecânicos com especificação de tolerâncias, né? O nosso amigo de DIT tão valorizado hoje, né? Controle seriado de tolerâncias, profissionais especializados em metrologia, né? Surgiu aí a figura do metrologista, uma busca por maior precisão na produção, surgimento de máquinas de medir, né? Tá? Ainda manuais ou semiautomáticas. E algo bastante importante dessa época foi que o metro foi desmaterializado, né? Em 1960, uma reunião lá da Conferência Geral de Pesos e Medidas, referenciou o metro ao comprimento de onda de uma determinada radiação luminosa, com incerteza já da ordem de nanômetros, né? Na verdade, o mundo inteiro já reproduzia o metro assim, aquele metro de platina em formato de X estava extremamente desatualizado, né? E aí, o que se fez foi oficializar, digamos, uma maneira muito mais confiável de estabelecer uma unidade de medida, já não dependendo mais de um objeto, né? Curiosamente, nesse ano aqui surgiu o laser, em 1960 também, né? Algo bastante interessante dessa época foi a adoção, por exemplo, de blocos padrão na produção. Aqui há um exemplo bem curioso. Em 1908, esse senhor aqui chama Henry Leland, ele é cofundador da Cadillac Motor Company nos Estados Unidos, gerente geral dessa montadora, né? E ele afirmou, num concurso que acontecia anualmente na Inglaterra, que a empresa dele tem alcançado os maiores níveis de precisão da indústria automobilística. E para provar isso, num concurso que acontecia lá anualmente na Inglaterra, ele levou 3 modelos K, como esse aqui, desmontou completamente os 3 modelos, misturou completamente as peças, remontou os 3 veículos com peças um do outro. Os veículos não só funcionaram, mas percorreram no autódromo lá 500 milhas, né, impressionando lá o público presente, né? Junto com o prêmio, a empresa recebeu uma citação dos juízes como Standard of the World, né, uma frase cunhada pela Cadillac para esse dia. E não sei se foi coincidência ou não, eu acho que não, né? Mas a Cadillac foi a primeira montadora americana a usar blocos padrão na sua produção, um ano antes desse feito aqui, né? Então passou a usar blocos padrão para confecção de dispositivos e ferramental, ajuste de máquinas, ajuste de produção. Isso mostra aí o impacto da metrologia no atendimento da produção intercambiável, né? Aí a gente sai da segunda revolução industrial e vem para a terceira revolução industrial, que é familiar para todos nós aqui, né? A era da integração aí do computador, da eletrônica na produção, né? A junção entre conhecimento científico e produção industrial, informatização e automação dos meios de produção, a era da qualidade total, né? De várias teorias e práticas científicas, lean manufacturing, muita coisa aí aconteceu aí nessa época, né? E uma mudança radical da maneira de produzir. Para a metrologia também aconteceu uma mudança radical em muitos aspectos, né? Reconhecimento da metrologia como a base técnica para a garantia da qualidade, né? A normatização de qualidade e a obrigação de garantia de rastreabilidade metrológica para o atendimento de requisitos dessas normas, consolidação das redes de laboratórios de calibração e ensaio, né, RDC, RBLE aqui no Brasil, disseminação de máquinas automáticas, a automação integrou-se aí nos processos de medição, né, dimensional, pressão, força, temperatura, todas as grandezas inseridas em processos automatizados, um grande crescimento quantitativo e qualitativo da metrologia industrial. E o metro, novamente, nesse contexto que mudou, né? Em 1983, o metro abandonou aquela vinculação ao comprimento de onda da radiação luminosa e agora passou a ser definido em termos da velocidade da luz, né? Isso foi, digamos assim, um cenário resumido aí da terceira revolução industrial e a gente chega aí nos dias atuais, na qual muitas inovações foram acontecendo em sistemas de comunicação, né, sistemas computacionais, sistemas de software, e isso foi se integrando na produção até o cenário de criar aí fábricas inteligentes, né, que combinam processos digitais com máquinas conectadas e capazes de aprender, né? Máquinas capazes de sentir o que se passa ao seu redor, analisar dados, tomar decisões e aprender com essas decisões. Para a metrologia, isso também está revolucionando, né? Agora, num processo,
a visibilidade do que acontece nos processos é uma questão chave. E quem torna esses parâmetros visíveis é metrologia, são sensores. Cada olhinho desse aí representa um sensor espalhado num processo de manufatura, né? Metrologia é embarcada em muitos dispositivos e imersa nos processos. Estamos aí também na era da internet das coisas, né? Onde as coisas que nos cercam crescentemente possuem sensores e conectividade, né? A integração da metrologia no chão de fábrica, gerando dados que agora são usados para tomar decisões pelas próprias máquinas, né? Então, há que se ter uma segurança nesses dados extremamente alta contra a invasão, contra hacker, contra erros, etc. Uma inteligência analítica embarcada nos sistemas para mastigar esses dados aqui e extrair informações que vão levar a tomadas de decisões e aprendizados, né? Então, muitos desafios novos na área de metrologia, também oportunidades, por exemplo, para a área de rastreabilidade metrológica, né, pela quantidade e diversidade de sensores, como é que eu vou calibrar tudo isso, e novos cenários, aí, oportunidades e desafios para o metrologista, né? Profissionais de metrologia agregando novas competências. São um exemplo de TI, né? Data Science, inteligência artificial, por exemplo. Então, esse encadeamento de informações aqui, né? É a novidade principal, na minha opinião, para a metrologia aí no cenário da indústria 4.0, né? A imersão dela nos processos, conectividade, segurança de dados, capacidade analítica e capacidade de aprender, né? Bom, no ano passado, já no contexto da quarta revolução industrial, aconteceu um outro 20 de maio histórico para a metrologia, né? No qual aí todas as unidades básicas de medição passaram a ser definidas em termos de constantes que descreve o mundo atual, não havendo mais dependência de nenhuma medida materializada, né? O quilograma passou a ser definido em termos da constante de Planck, medida por contagem atômica ou por uma balança de Watt, né? E as unidades que dependiam do quilograma, como o mol, candela e o ampere, agora também são definidas em termos de constantes da natureza. Então, isso foi uma mudança radical aí na área de metrologia. Tá? E aí a gente chega na parte final da apresentação aqui, né, que situa a metrologia nesses novos tempos aí de pandemia, né? A metrologia está se inserindo tremendamente nas atividades aí cotidianas de saúde e no cotidiano da sociedade, porque ela é uma ferramenta de prevenção da disseminação viral, ela é uma ferramenta de identificação da presença do vírus, né, de recuperação no tratamento dos doentes, do desenvolvimento de equipamentos, respiradores, né, desenvolvimento de medicamentos, vacinas e na prevenção de novas pandemias, né? Então, a área de biometrologia está fortemente em ação para tornar visível, monitorar, diagnosticar, comunicar, proteger e curar doentes aí dessa virose, digamos assim, né? Tá? Muitos desenvolvimentos estão aparecendo aí, né? As roupas inteligentes, né? Isso veio para ficar, que monitora sinais vitais de pessoas, interconecta isso com a internet, com sistemas de saúde para alarmes, para aconselhamento médico. Então, a gente começa a achar isso bastante aí já no cenário cotidiano, não mais como pesquisa, né? E na indústria, a modernização de métodos e processos vai se intensificar nesse novo cenário, né? E no cenário futuro, né? Se Deus quiser, o Covid vai aparecer alguma vacina, né? vai resolver esse problema, mas muitas mudanças vieram para ficar, né? Então, metrologia vai sofrer também essas alterações, essa evolução, digamos assim, né? Muita metrologia em apoio à biossegurança, né? Redução do número de pessoas nos processos de medição, distanciamento entre metrologistas, monitoramento de sinais vitais dos metrologistas, né? Monitoramento de condições ambientais, boa parte dos ambientes de metrologia são confinados, então isso vai ter que passar por adequações, né? Capacitação à distância, né? Esse webinar está virando algo bastante presente na vida de todos os metrologistas, como meio de capacitação, né? Desenvolvimento de EPI com dispositivos de internet das coisas para diagnosticar a presença de condições arriscadas, né? Sensores inteligentes e calibrações remotas
também, já há um certo movimento nesse sentido aqui, né? Eu pensei aqui algumas reportagens, essa apresentação deve ficar disponível. Eu recomendo que vocês darem uma lida nesse artigo aqui da The Economist, no estado de Minas, o Estadão e outros jornais também, né, que mostram aí novos cenários adaptados aí na nova realidade de retomada das atividades produtivas. Tá? Então, a pandemia vai passar, mas ela vai deixar várias transformações aí na sociedade, na indústria e também no mundo da metrologia. Bom, eu finalizo a minha apresentação, já estou um pouquinho atrasado, mas fazendo aqui uma homenagem às pessoas que estão nesse front, e também a metrologia como uma ferramenta, né, dizendo que nesse exato momento, em muitos lugares do mundo, né, muitos profissionais estão fechados, confinados nos seus laboratórios, em busca aí de medicamentos eficientes contra a Covid e da tão sonhada vacina, né? De diversas maneiras, a metrologia está lá, em cada um desses ambientes, fornecendo informações que os guiarão para o sucesso desse desafio aí da humanidade. Então, da pré-história aos nossos dias e para sempre, né? A metrologia é algo indispensável. Tá? Então, finalizado esse slide, eu agradeço a atenção, né? Projeto aí meus e-mails de contato para quem quiser posteriormente trocar ideias a respeito desses outros assuntos. E nesse momento eu devolvo a palavra ao Celso Scaranello para a continuidade aí do evento e agradeço a atenção de todos. Obrigado, professor André. Sempre preciso, didático nas suas apresentações. E vamos agora passar para as perguntas. Eu peço que os participantes se manifestem aí pelo chat. E enquanto não chegam as questões dos participantes, eu vou formular uma aqui para a gente iniciar o nosso pequeno debate. Os ambientes, laboratórios e indústrias onde são realizadas principalmente as atividades de calibração, na sua opinião, deve sofrer que tipo de impacto nesses novos tempos? Sua apresentação foi bastante clara, mas eu gostaria de deixar isso bem fixado aí para todos os nossos participantes, para aqueles que trabalham em laboratórios de calibração e ensaios. Eu acho que a sua opinião é muito importante para todos nós, professor André. Ok, obrigado aí pela pergunta, Celso. Então, na minha opinião, nesse momento, enquanto não tem uma vacina, enquanto não vem um remédio, digamos assim, que resolve de maneira definitiva o problema, mesmo após isso aí, os ambientes de metrologia, que são, na sua grande maioria, confinados, né, com ventilação artificial, vão ter que passar por adequações bastante importantes. Imagina vários metrologistas, com todo o seu EPI de segurança, máscara, face shield, etc., lavando as mãos com álcool gel, enfim, mas respirando aquele ar artificial um do lado do outro, né? Então, isso potencializa uma disseminação e um contágio do Covid importante aí. Então, a distanciamento de espaços de trabalho, falando de maneira bem prática, né? Creio que um novo layout de funcionamento dos laboratórios de calibração e salas de medidas, e principalmente a questão da filtragem do ar, né? As aeronaves, estava lendo outro dia um artigo da Embraer, né? As aeronaves têm um sistema especial aí, sistema mais apurado de filtragem do ar para eliminação de partículas minúsculas, digamos assim, que resolve esse tipo de situação, de risco, né? Eu imagino que, não sei se com esse nível de rigor, mas que os laboratórios de metrologia, calibração, medição, ensaio, vão ter que procurar maneiras de lidar com isso aí, né? Estabelecer ventilação, renovação do ar ambiente, ventilação natural. Então, cuidados para tornar um ambiente de metrologia mais seguro nesse momento de pandemia. Tá? É o que eu visualizo aí no momento. Muito bom.
A questão da climatização realmente é um motivo não só para as áreas industriais, mas hoje é um motivo de preocupação de todos, né? Deixa eu ver aqui, estamos recebendo algumas perguntas. Vou tentar ver se eu consigo pegar alguma pergunta que está sendo transmitida aqui para a gente. André, quais são as competências dos profissionais da metrologia para esses novos tempos? Vou responder em termos de indústria 4.0, né? Porque vejo que os metrologistas vão ter que agregar um rol de competências muito relacionado ao que está acontecendo nessa nova revolução industrial, digamos assim, nesse novo cenário. Então, competências na área de TI, eu diria que competências na área de analítica, né, na análise de dados, isso eu acho que vai vir muito forte aí nos softwares de medição, e é algo que o metrologista vai ter que lidar, ou seja, com a capacidade de mastigar números e de lá tirar insights, né, informações muito assertivas, né, a respeito da saúde dos processos e da tomada de decisões a respeito dos processos de medição. Os processos de medição vão ter, digamos assim, uma inteligência artificial embarcada, mas para mim, assim, as fábricas inteligentes começam com pessoas inteligentes, né? Pessoas inteligentes criam métodos inteligentes e operam máquinas inteligentes. Então, a formação do metrologista, para além do que ele faz hoje, na minha opinião, vai se expandir para essas áreas de TI, inteligência artificial, data science, tá? Sem descuidar do que já é básico na parte de metrologia, né? Os bons métodos de medição, boas práticas de medição, cada um na sua área, né? Eu creio que o crescimento vai se dar nessa direção. Assim, eu participo de algumas listas de discussões, tem uma lista de e-mail, inclusive, de divulgação de informação metrológica, onde, de vez por outra, alguém me pede para me divulgar uma vaga de emprego, e algumas vagas de emprego já estão sendo, digamos assim, publicadas, né, ou divulgadas, com requisitos não obrigatórios, mas desejáveis de programação, algo que não vinha muito nas demandas por profissionais da área de metrologia. Muito bom. Eu tenho aqui uma pergunta do nosso colega Rodrigo, ele trabalha na Embraer, e ele pergunta: você acredita que a epidemia do coronavírus irá acelerar a digitalização dos processos, aumentando a maior necessidade de medição na indústria? Eu acredito que sim. Eu concordo com essa suposição, né, essa afirmação. Eu faço um paralelo de negócios básicos ao nosso redor, né? Onde todo mundo está buscando aí entrar no mundo do delivery, do vendedor de remédio, de cachorro-quente, de pão, é uma transformação digital isso, em negócios essenciais, digamos assim. A caminhada para a indústria 4.0, que naturalmente, né, requer essa digitalização, isso vai ser tema aí que o Danilo vai explorar bem isso, ela, com a pandemia, ela vai acelerar, né? Enquanto a vacina não vem, digamos assim, as empresas vão ter que se adaptar a trabalhar de uma maneira, e para que essa maneira seja mais eficiente, a digitalização é importante, e a imersão da metrologia dentro desses processos digitais assim deve aumentar, né? Deve aumentar a quantidade de sensores, sensoriamento para obtenção de informações. Estou recebendo aqui da Rosiane Brito uma pergunta interessante, André. Opa. Vamos ver se ela é bastante interessante, principalmente para o mundo da metrologia dimensional. Ela gostaria de saber, na sua opinião, professor, após a pandemia, estaremos sujeitos a aceitar medições com incertezas maiores, visto que perdemos um pouco o controle sobre as coisas? Olha, eu creio que sim, desde que essa incerteza não atrapalhe, digamos assim, o objetivo fim da medição, né? Então,
a incerteza não pode crescer ou ser aceitável uma incerteza maior ao ponto de prejudicar o que eu faço, porque aí o prejuízo meu vai ser maior. Imagina que eu fabrico lá o trem de pouso do avião da Embraer, né? E aí imagina que agora a incerteza minha vai aumentar em função da dificuldade de calibração. Vou produzir uma determinada peça, essa peça vai sair com a dimensão um pouquinho errada e no momento de baixar o trem de pouso ele não desce, né? Então, a aceitação da incerteza maior tem que ser feita com base numa análise e uma concordância do outro lado da ponta, né? Do meu cliente. Meu cliente aceita agora que o que eu media com incerteza de 5 micrômetros, ele aceita com mais ou menos 10? Se sim, assina aqui, está assinado, está registrado, vamos trabalhar assim. Mas tem que haver uma concordância da outra parte, né? Para que isso não cause problemas. Muito bom, professor. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Eu estou vendo algumas aqui no chat. Selecionar. São muitas perguntas aqui. Está difícil até escolher uma pergunta que seja interessante para você, André. Algumas delas eu acho que o Danilo, na sua apresentação, vai poder explicar. São pontos ligados a tecnologias 4.0. Mas o Marco Oliveira, ele gostaria de perguntar se o home office tem apresentado vantagens ou desvantagens na área da metrologia. Caso esteja sendo vantajoso, o senhor acha que poderá ser perene? Poxa, existem atividades na área de metrologia que são atividades de gestão organizacional, por exemplo. Imagina que eu cuido da parte de gestão de calibração de instrumentos. Então, eu posso, da minha casa, né, fazer a gestão de que instrumento está vencendo a calibração, que instrumento necessita de reparo, porque a metrologia é uma atividade que tem que estar presente, né? Então, poucas funções relacionadas à metrologia, elas podem ser realizadas de maneira full, à distância. Por exemplo, eu não consigo medir a distância, então eu tenho que estar lá no meio do processo, eu não consigo calibrar a distância, eu não consigo fazer uma calibração virtual, digamos assim. Então, para a atividade fim da metrologia, que é medir mesmo, que é controlar processos, eu vejo que o home office ele não vai vir com muita força. Alguma atividade de gestão, de acompanhamento que possa fazer remotamente, né? Uma atividade acessória da metrologia, aí ela pode vir para ficar. Mas a atividade fim mesmo de medir, de calibrar, eu vejo que ainda, né, a gente vai necessitar que essa atividade seja presencial. Só quando a máquina medir por nós, calibrar por nós, aí... Ainda bem, né? Que vamos ter ainda muito trabalho pela frente. Professor, nós temos aqui uma série de perguntas que eu vou pedir licença aos nossos participantes. Nós vamos encaminhar para vocês, aliás, para o professor André, e eu vou pedir ao professor André que, dentro da possibilidade do seu tempo, ele possa responder a todas essas indagações que foram apresentadas aqui no chat. Tudo bem? Eu agradeço a atenção. No final da apresentação ficou meu e-mail. Se alguém quiser também fazer uma pergunta pelo e-mail, tá? São muito bem-vindas aí para a gente trocar ideias a respeito desses assuntos. Você pode repetir aí para o pessoal o seu e-mail? Deixa eu só... bom, eu vou escrever aqui no chat. Coloca no chat, por favor, professor, que aí o pessoal, quem tiver interesse, poderá entrar em contato contigo. Bem, encerrando essa primeira apresentação, eu gostaria de, em nome da ABIMAQ, em nome da REMESP, agradecer a sua presença, sempre muito solidário aos nossos convites. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E espero poder contar contigo em outras oportunidades. Conte sempre muito comigo. Agradecido. Obrigado e boa tarde a todos. Vamos agora passar para a nova apresentação, ou para a segunda apresentação, e o nosso convidado para
Próxima palestra é o Dr. Danilo Lapastini. O Dr. Danilo Lapastini é o CEO da Hexagon Manufacturing Intelligence da América do Sul, vice-presidente da ABIMAQ e também do CSQI da ABIMAQ, diretor da mídia digital e revista Manufatura Inteligente, logicamente, um profundo conhecedor da metrologia e das questões da indústria 4.0. O Danilo colocou como tema da sua apresentação repensando na qualidade da indústria 4.0. Danilo, a palavra é sua a partir de agora. Obrigado, professor Celso, obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo, da ABIMAQ, Daniel, também por me convidar. É uma honra, né, poder falar num dia tão importante para nós, meteorologistas. Eu também me considero um meteorologista aí já há 30 anos, nesse mundo da meteorologia. Acho que quem entra na meteorologia dificilmente sai, né, acaba se apaixonando aí pela ciência. Então, é realmente um prazer com tantos profissionais que existem no mercado e que poderiam estar aqui, com certeza, fazendo essa apresentação também, né? O Brasil, ele é rico de profissionais na meteorologia. Parabéns para o professor André pela apresentação. Viajamos aí na história da meteorologia, né? Foi bem interessante, tem muita coisa ali que eu também não conhecia. Eu vou até tirar meu vídeo, para ficar um pouco melhor aqui. Bom, o professor Celso já me apresentou, mas eu queria deixar aqui os dados, né? Aqui tem também um QR Code. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada para todos que estão participando, tá? Então, no final, vão ficar todos os endereços aí. Eu deixo o meu e-mail também depois para vocês, para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, mandar alguma pergunta, fazer algum contato, fiquem à vontade. Eu também costumo, nas apresentações, obviamente, falar um pouco sobre a Hexagon, né? Porque é a empresa que me libera para fazer as apresentações, mas é algo muito rápido. O intuito aqui, obviamente, não é fazer nenhum tipo de propaganda, é apenas para aqueles que não conhecem, falar que a Hexagon ela está totalmente envolvida na meteorologia e na manufatura inteligente, através de sensores, de softwares. Eu não vou me aprofundar, tá? Nós temos aí todo um escopo aqui na América do Sul, nosso portfólio de produtos, mas isso eu vou compartilhar com vocês depois, não é esse o motivo de estarmos aqui hoje. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a manufatura avançada, sobre a indústria 4.0, né? O professor André já deu aí uma pincelada, né, sobre a meteorologia na indústria 4.0. Vamos falar um pouquinho, então, como é que nasceu isso, né? O termo ele foi criado, né, na Alemanha, foi usado pela primeira vez lá em Hannover, em 2011. 2 anos depois, nessa mesma feira, foi mostrado um trabalho bem didático sobre a indústria 4.0. E aqui vem o interessante. Em maio de 2016, foi apresentado aqui no Brasil, na FEIMEC, né, ali na Imigrantes, a primeira célula real, fabricando um produto, entregando esse produto ao consumidor. Era um porta-celular, muitos que estão aqui assistindo, eu creio que tiveram a oportunidade de ver, né? Foi algo que foi encabeçado pela ABIMAQ na época, depois teve mais desdobramentos isso, e essa foi a primeira célula mundial, né? Veja que o Brasil, a engenharia brasileira, realmente a indústria brasileira, como ela tem um potencial, né? Ela fez a primeira célula mundial com os conceitos da 4ª Revolução Industrial, que, como já foi dito, né, ela engloba aí todas as tecnologias de automação, que seria a indústria 3.0, utilizando os conceitos aí cyberfísico, internet das coisas, computação na nuvem e assim por diante. Então, esse aí, basicamente, é o que acontece com a indústria 4.0. Aqui no Brasil, então, chama manufatura avançada, até porque a indústria 4.0 é uma patente do governo alemão, e a ABIMAQ, como já foi dito, ela liderou esse trabalho dessa primeira célula, como vocês estão vendo aqui, né? Então, foi um trabalho
entre vários fabricantes de robôs, fabricantes de máquinas-ferramenta, a Home estava lá, perdão, e nós entramos com a parte de metrologia, uma máquina de medição de coordenadas, sistema de escaneamento, apalpador de medição na máquina de usinagem. Então, o cliente chegava aqui com o QR Code, o seu celular, perdão, ele colocava o celular no compartimento, ele era escaneado, esse celular, esse smartphone. Cada smartphone, né, tem uma dimensão diferente. E, então, esse escaneamento era tratado, né, na nuvem, ali era tratado, e jogávamos isso com software CAD e CAM, e ia para a máquina de usinagem para fabricar, então, o componente de acordo com o smartphone. Fora isso, o cliente colocava o seu nome, o nome da sua empresa, e escolhia 4 lápis, na verdade, com cores diferentes. Ele escolhia as cores que ele queria, isso tudo para mostrar o quê? Uma flexibilidade dentro de uma mesma célula de medição, né? Então, imagine que passaram centenas, até milhares de clientes, cada um com um celular diferente, cada um com o seu nome, o nome da sua empresa, e escolhendo cores diferentes desses lápis. E tudo isso aconteceu numa mesma linha de produção. Então, um trabalho realmente fantástico que foi feito. Porém, era uma ilha, acho que tinha uns 500 metros quadrados no pavilhão, porém, nós escutamos alguns comentários que, como entidade, como a ABIMAQ, e também como empresa, nos preocuparam bastante, né? Muitos comentavam, isso é somente uma ideia, a minha empresa não tem como investir, é um sonho ter algo assim, eu não vou conseguir ter, não tenho, né, disponibilidade financeira, investimento para isso, ou pior, né, o meu negócio não precisa disso. Então, isso nos preocupou muito, mas realmente era um choque, a ideia era dar um choque, né, e mostrar que a indústria 4.0 estava chegando, né, isso já anos atrás. E aí, logo em seguida, ouvindo tudo isso, nós sentamos e resolvemos fazer um trabalho, isso foi feito até dentro da Hexagon, com a ajuda aí dos parceiros, para mostrar que isso pode sim ser mais simples, né? E aí nós fizemos algo aqui, como vocês estão vendo nesse próximo slide aqui, que era uma máquina de usinagem, tinham 3 robôs, 2 máquinas de medição, mas poderia ser uma máquina de usinagem, um robô, um sistema de carga e descarga, apenas uma máquina de medição, já era suficiente, isso tudo interligado, né? Comunicação homem-máquina, máquina-máquina, fazendo estatística, já seria algo que estaríamos dando passos rumo à indústria 4.0. Então, já conseguimos mostrar com esse trabalho que é possível para todas as empresas, seja ela pequena, média ou grande, alcançar, ter, né, alguns conceitos da indústria 4.0 no seu chão de fábrica. E com tudo isso, como o nosso DNA vem da qualidade, vem da metrologia, como que fica, né, a qualidade do produto, como fica a qualidade dentro de todos esses conceitos da indústria 4.0. E aí nós fizemos esse repensando, vamos começar a repensar um pouco a qualidade nisso tudo. Esse slide mostra o conceito atual, né, o mais usual, aí, o conhecido por todos, que é o quê? A sala de medida, a sala de metrologia, o laboratório de medição, laboratório de qualidade. Cada empresa aí batiza com um nome, né? Mas onde ficam aí os equipamentos e as máquinas de metrologia, basicamente. Aí teria o chão de fábrica e o processo, né? E aí vem a pergunta, né? Quem é o responsável pela qualidade e produtividade em sua empresa? Até então, na maioria dos casos, a empresa tem um gerente de qualidade, um diretor de qualidade, ou se ela for menor, um responsável pela sala de medidas, ou um metrologista, e essa pessoa ou esse departamento é o responsável pela qualidade. Isso mudou, né? Hoje, quem tem que ser responsável pela qualidade e produtividade é a empresa toda. Então, desde o projeto, você está projetando lá dentro da sua engenharia, você já tem que pensar na qualidade do produto, você já tem que projetar com qualidade, você já tem que eliminar muitas etapas que iam acontecer, muitos problemas que iam acontecer na produção. A produção, por sua vez, também, ela já tem que produzir com qualidade, né? Ela já tem que eliminar refugos, eliminar retrabalho, para poder ter mais produtividade e ter um produto de maior qualidade. E a metrologia, ela fica aqui muito mais como um suporte, né? E problemas de causa raiz, desenvolvimento de produto,
auxiliando, então, tanto no projeto quanto na produção. Então, hoje a empresa toda é responsável pela qualidade e pela produtividade. Né? E aí, como que funciona? Eu falei lá que tem que projetar com qualidade, fabricar com qualidade e ter a qualidade final no meu produto. Bom, projeto engenharia, né? O que existe hoje no mercado? Vou dar só alguns exemplos, né? Dentro do tempo que nós temos, não vamos nos aprofundar, mas depois, se alguém quiser, com o maior prazer, poderemos bater um papo aí à parte. Bom, muitos olham esse slide CAD e CAM e falam, poxa, mas isso é muito básico, isso já tem dezenas e dezenas de anos por aí, né? Mas eu canso de visitar empresas onde não existe um CAD e um CAM, onde continuam fazendo programação direto no CNC da máquina. Então, isso é uma perda enorme de produtividade, a máquina muitas vezes fica parada, esperando o operador programar. Infelizmente, já cheguei a ver máquinas de 5 eixos, onde o programador estava ali no CNC da máquina. É obviamente impossível, né, programar 5 eixos sem ter um CAD, né? Mas, enfim, um CAD e um CAM são ferramentas hoje perto de uma máquina de usinagem com um custo baixo, né? E nós não vendemos diretamente CAD e CAM, então fico bem à vontade para falar isso. É um investimento aí que todas as empresas deveriam realmente pensar, porque o retorno desse investimento é muito rápido, né? E a qualidade, a produtividade que ganha-se com isso é muito grande, né? Fora isso, existe uma ferramenta que aí já poucas empresas possuem, né, que é o CAI, que são softwares de simulação, né? Isso já então projetando, já entrando bem mais na parte de qualidade, que é o que você já começa a fazer testes virtuais, testes digitais do seu produto. Então você consegue já projetar o seu produto lá no CAD, no CAM, e testar ele no CAI, fazer testes virtuais, a qualidade do seu produto como está. E aqui você já consegue eliminar muitos dos problemas que iam acontecer aonde? No chão de fábrica. Né? Por isso que nós falamos projetar, ter qualidade desde a engenharia. Então, existe hoje vários softwares de simulação no mercado para todas as grandezas, né? Para fluidos, para parte mecânica, parte eletrônica, enfim, tem uma série de softwares aí à disposição, onde já nos ajuda muito a produzir com qualidade lá na frente, eliminar vários dos problemas que teríamos. Né? Aqui alguns exemplos, isso aqui é só um print screen de um deles aí que eu quis colocar para vocês terem ideia, né, de como funciona. Aqui uma parte de uma engrenagem, você consegue simular essa engrenagem, né, então você já consegue eliminar aqui alguns problemas também de aerodinâmica, de materiais, qual o material mais indicado, enfim, tem uma série de opções, como eu disse. Indo para a produção, né? Então, produzir peças com qualidade significa o quê? Fazer certo desde a primeira vez, né? Com a maior rapidez possível e confiança naquilo que está sendo produzido. E aqui, o que nós costumamos dizer é o seguinte, é adicionar tecnologia do que já existe na fábrica, né? Não é que está tudo errado, nós temos que pegar tudo que nós fazemos até então, jogar fora e começar do zero. Não, muito pelo contrário. As empresas já possuem máquina CNC, né, já possuem seus meios de medição, muitas vezes, ou possuem seus meios de transporte, seus softwares de gerenciamento, seus softwares de layout, enfim, isso tudo que já existe tem que ser estudado, tem que ser aproveitado e agregar tecnologia naquilo que existe. Um exemplo aqui, esse apalpador que vocês estão vendo, né, e tem um tool setter também no fundo. O apalpador desse, ele já faz todo um setup automático da peça, faz algumas medições, então elimina, né, aquilo que você tem que parar a máquina, tirar a peça, levar a peça para ser medida, né? Aqui você consegue, eu gosto de chamar isso de fazer uma verificação, e não uma medição até devido à incerteza na própria máquina. Está sendo também desenvolvidos softwares hoje que a gente consegue calibrar a máquina ferramenta e tirar o máximo dela também, né? E tem aqui atrás o tool setter, então, em alguns segundos você consegue ver se a sua ferramenta teve um desgaste prematuro ou teve uma trinca e você ia matar a peça subsequente, ou até mais, você tem um save interessante da vida útil da ferramenta. Obviamente, todo fabricante de ferramenta, ele põe um save, né? Então, ele fala, ó, você pode usinar aqui 1000 horas, um exemplo. Tá? Só que talvez você possa usinar 1.100, 1.200 horas, né? E aqui você consegue
verificar. E com isso você tem um retorno desse investimento menor do que 6 meses trabalhando em um turno. E aí, indo para a indústria 4.0, já dando alguns passos, você consegue conectar tudo isso a um software estatístico, por exemplo. Você consegue agregar as medições lá da sua máquina de medição de coordenadas, juntamente com essas medições, tomar algumas decisões, né? Você vai ter dados em mãos, e foi até uma dos pontos que o professor André citou na apresentação dele, ter os dados para poder tomar ações, né? E ações assertivas. Então, isso te dá essa possibilidade na meteorologia. Fluxo, né, dessa manufatura, você usa radiofrequência, QR Code, ambos, porque se você tem peças distintas, como eu mostrei lá na nossa célula, então você tinha lá o porta-celular, tinha nomes diferentes, cores diferentes, dimensões diferentes. A máquina precisa saber qual é a próxima peça que ela vai produzir. Ou mesmo na linha de montagem, precisa saber qual é a próxima peça, né? E precisa, então, ter um sistema para esse um software, né, um gerenciador desse fluxo dessa manufatura. Automação necessita, não necessita, quando, onde, né? Se você tem ali peças que demoram minutos para serem usinadas, talvez não faça sentido, né? Nós não podemos confundir indústria 4.0 com automação, né? Como foi muito bem colocado, a automação era na terceira revolução, que é o que nós ainda estamos vivendo praticamente, né? E isso já veio ali robótica, máquina CNC, etc. O 4.0 nós estamos falando muito mais em agregar informações, dados, do que necessariamente automação. E indo para o nosso mundo aqui, para a meteorologia, né? Já que nós vamos medir a peça, produzir com qualidade, acabou a meteorologia? Não, muito pelo contrário. Só que ela vai ter um novo conceito aí, né? De novo falando em dados, sensoriamento e conectividade. Então, nós vamos hoje estar partindo muito mais, por exemplo, para sistemas de escaneamento, né? Isso a laser, ou por luz, ou mesmo por contato, quem já tem, né? E aí ter softwares que te permitem tratar esses pontos que foram escaneados e muitas vezes comparar com aquele CAD, com todo aquele projeto de engenharias que nós fizemos lá no início. Então, a peça mensurada, você consegue comparar ela, você consegue comparar ela e começa a atacar o quê? Os pontos onde você tem mais problemas. Você consegue você começa a perceber o quê? E o seu processo garante muitas das medições que talvez você estava fazendo até em excesso, que não precisa. Então, você diminui certas áreas, que você começa a ver que elas continuam sempre verde, e usa esse tempo para atacar as áreas que têm maiores problemas, para corrigir esses problemas, né? E aí você consegue ganhar mais qualidade e ganhar mais produtividade. Então, hoje é o quê? Você ter os dados, né? A meteorologia vai lá, ela está captando dados, por isso que eu falei até de problemas de causa raiz, desenvolvimento do produto, porque com isso também você consegue fazer uma engenharia reversa e aí retroalimentar lá o pessoal da engenharia, né? Dar as informações de melhoria de produto, ou quando você vai mudar um produto, você consegue ter esse sensoriamento, né, esses dados na sua mão para você poder passar para o setor de engenharia. Aqui é um exemplo disso, é um print também que eu fiz. Eu vou deixar no final, pessoal, links, vocês vão receber essa apresentação, onde tem vários vídeos, tem o vídeo da célula lá, da Abimac funcionando, tem o vídeo que nós desenvolvemos na Hexagon funcionando, tem esse vídeo aqui que nós chamamos vídeo do dia, que é esse print que vocês estão vendo, que acontece o quê? Você vai tomando ações através das informações que você está recebendo, está vendo a área vermelha que existia, como você foi tomando ações, ó, e ela já diminuiu, ela já está corrigindo. Então, vai ter também um vídeo que nós chamamos de vídeo do dia, que é o quê? Você vai tomando ações e vai vendo se as melhores, né, se as ações estão surtindo melhorias ou não. E também você consegue ver que momento que está acontecendo o problema na sua produção. É na troca de turno, é um problema quando a ferramenta está chegando ao final, é um problema na ferramenta nova. Você consegue também ter essas informações em suas mãos. Conectar, né, os equipamentos todos, como eu já falei lá atrás, o da máquina-ferramenta, o da máquina de medição, os instrumentos manuais, tudo isso que você tem, ter um software de gerenciamento, né, e estatística. E hoje, através dos smartphones aí, o gestor pode ter acesso ao
os dados da sua manufatura no próprio smartphone, né? Então, ele consegue verificar tudo o que ele quer, as tendências, etc. E o operador consegue ter simplesmente ali o passa, não passa, né? O rosto verde, vermelho, como é que está cada dimensão. Isso é algo também que está sendo cada vez mais utilizado na indústria moderna, vamos chamar assim, né? Conectada. Então, uma fábrica conectada, né? Para ser inteligente, ela precisa estar conectada, otimizada, ser transparente, proativa e ágil naquilo que faz. Dá para fazer tudo isso, dá para tornar tudo isso simples, né? Eu falei lá atrás que nós mostramos que dava para alcançar e fazer simples. Tem 6 pontos aqui que nós sempre gostamos de enfatizar, que é o seguinte: primeiro, não precisa implantar tudo que a manufatura avançada oferece e nem deve. Tem muita coisa que não serve para o seu negócio. Precisa ser analisado, né? Aquilo que dentro desses conceitos vai te dar maior produtividade, vai te dar maior qualidade. Você já possui uma série de coisas boas na sua fábrica, né? Você já tem seu maquinário, você já tem seu pessoal, você já tem alguns softwares. Qual a melhor maneira de se aproveitar tudo isso, né? Seu produto exige flexibilidade, né, de customização em massa. Talvez nesse momento que nós estamos passando, né, onde os lotes talvez vão diminuir de quantidade, então essa flexibilização pode ser muito importante, né? Você procurar novos nichos de mercado, então você vai ter série de produtos distintos, diferentes dentro de uma mesma linha de manufatura. Então essa flexibilidade realmente pode se tornar muito importante daqui para frente. Implantando algumas das tecnologias que nós mostramos e outras tantas que existem no mercado, né? Você vai dar passos importantes aí rumo à manufatura com investimentos baixos, né? Nós sempre gostamos de enfatizar isso, nós estamos falando aqui de milhões e milhões, não. Dá para se fazer isso com bastante estudo e passo a passo chegar na manufatura inteligente, tá? Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou à disposição aí para as perguntas. Professor Celso, passo de novo a palavra aí. Obrigado. Obrigado, Danilo, pela sua excelente exposição, também muito didática, muito esclarecedora. Eu passo agora para a fase das perguntas. Nós temos aí de 7 a 10 minutos para que a gente possa formular algumas perguntas para o nosso Danilo. Danilo, você poderia colocar a sua imagem aí para todos verem? Pronto, Aí, tá. agora sim. Eu vou aproveitar, Danilo, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu gostei quando você citou o exemplo, né, do CAD/CAM. Aí eu volto às minhas origens, né? E vejo ali você falar também sobre, em alguma parte da sua apresentação, adicionar tecnologia no que já existe na fábrica. Isso é muito legal. Muitas pessoas, muitas empresas acreditam que participar de uma revolução como essa que você muito bem apresentou está muito distante. Para alguns, de fato, ele está, mas também não é impossível, né? Nós podemos caminhar passo a passo. Então, aí eu faria a seguinte pergunta para você, Danilo. Na sua opinião, a indústria brasileira ela já está pronta para a nova Revolução 4.0? E se sim, quais os setores que mais avançaram dentro desses conceitos? Algumas empresas, sim, obviamente, são as maiores, né? As maiores empresas, citando alguns exemplos, aí a Volkswagen hoje ela tem uma fábrica digital igualzinha à fábrica que ela tem real, né? Então ela consegue simular tudo a parte virtual. Basicamente todas as montadoras hoje partem já tem um departamento de indústria 4.0, de manufatura inteligente, de parte digital. Algumas empresas menores estão caminhando para isso, né? O que eu vejo assim, né, até aproveitando isso que eu falei de utilizar o que já tem, o que nos mostra uma tendência bem interessante, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Vou te dar um exemplo, dentro da Hexagon, nós temos o braço de medição
que ele não faz o escaneamento, e o braço que faz escaneamento a laser. Hoje nós vendemos 70% a 80% dos equipamentos com o cabeçote de escaneamento a laser. Então, isso mostra uma tendência, isso para pequenas empresas, microempresários até, tá? Não são só para os grandes, não. Isso mostra uma tendência bem interessante de que já estão pensando, mesmo os pequenos já estão pensando realmente nessa análise digital, ter os dados em mãos e trabalhar. Então, assim, falta bastante, nós temos muitas indústrias aí que, infelizmente, têm um maquinário muito antigo, mas existem aí empresas que estão com essa consciência, estão se preparando. Eu acredito que com uma ajuda maior, aí, um incentivo maior de BNDES, financiamentos, eu acredito que nós possamos alcançar, sim. Eu acho que estamos mais distantes do que a Europa, Estados Unidos e Ásia, não há dúvida, mas o brasileiro ele tem um grande potencial de correr e alcançar objetivos. Então, eu acho que é possível, sim, Celso. Muito bom. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta para a gente aqui. Eu não tenho o nome da pessoa, mas a pergunta é a seguinte: com o aumento do uso integrado da indústria 4.0, como se enquadram os equipamentos de medição sem protocolos de interface de comunicação de dados? Não sei se você... Seriam descartados ou ainda é possível adaptá-los para a indústria 4.0? Eu acredito que ele deva estar falando dos equipamentos mais tradicionais que não têm comunicação, né? Não devem ser descartados. É possível você inserir os dados de medição ainda manualmente, não é o ideal, mas, de novo, você não precisa dar todos os passos de imediato, você não precisa pegar todos os equipamentos que não comunicam e desfazer e comprar tudo novo. Né? Talvez na hora que esses equipamentos estiverem realmente em condições que não tem mais como evitar a troca, aí sim trocar por equipamentos já modernos, que já se comunicam. Mas é possível manualmente você inserir os dados, né? Você, pelo menos a parte estatística você vai ter. A parte de escaneamento, a parte digital, não. Aí realmente, infelizmente, não é possível. Existem algumas máquinas, por exemplo, máquinas de medição de coordenadas e alguns braços de medição, você consegue colocar o acessório, o cabeçote a laser, por exemplo. Então, é um equipamento que você consegue ainda utilizar, fazer um upgrade dele, né? Então, tem que ser analisado. Mas, basicamente, o que eu falo é que tem que ser utilizado, sim. Se ainda tiver em condições, der retrofit, der upgrade, é possível, sim, utilizar. Uma pergunta que eu acho que parte você já respondeu, do Leandro Donizete. Existe algum incentivo do governo adicional para pequenas empresas para essa finalidade? Existe. Existe um financiamento do BNDES voltado a projetos de indústria 4.0. Né? Então, tem que submeter um projeto e existe um financiamento totalmente dedicado a isso, sim. Eu, sinceramente, nós não fazemos esse tipo de consultoria, né? Então, eu não sei te dizer se é fácil, quão complexo é. A ABIMAC tem um departamento que pode auxiliar nisso, por exemplo, né? E outras empresas, mas é possível, o governo tem uma linha de financiamento para isso, sim. Vamos a uma última pergunta. Deixa eu selecionar aqui. A forma é da Maria Eduarda Nepomucena. A forma de medição através de sensores pode se tornar mais comum na indústria 4.0? Ela é tão eficiente quanto a convencional? Pergunta da Maria Eduarda, Danilo. Sem dúvida nenhuma. Parte de sensoriamento é o que mais está acontecendo e vai acontecer, é o que mais tem a ver com a indústria 4.0, que é onde você coleta os dados. Na verdade é assim, Maria Eduarda, hoje nós consideramos sensores. Uma máquina de medição de coordenadas, hoje ela é um sensor que capta informações no mundo real e joga para o mundo virtual, que é o software, para tratarmos essas informações
e devolvermos essas informações para as tomadas de decisão. Mas, sim, cada vez mais, e depende, né, dos sensores, obviamente, que nós estamos falando, eles são, sim, muito mais precisos, né, menores incertezas do que instrumentos convencionais. Isso não tem nenhuma dúvida. Continuam chegando mais perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não fica claro aqui o nome da pessoa, mas a pergunta é a seguinte: como você enxerga a formação de profissionais para atuar nessa revolução tecnológica? Sou da educação e percebo que teremos que treinar nossos jovens a pensar diferente e, para isso, temos que mudar nosso pensamento também. Acho que a educação está muito distante do futuro. Conseguiu pegar? Peguei sim. Quem fez a pergunta? É a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Então, Ana Lúcia, essa é uma pergunta bem interessante. Todas as apresentações que eu faço surgem esse tipo de pergunta. Nós temos participado de alguns grupos de trabalho bem interessantes com algumas universidades aí e também com o Senai, nesse sentido de mudança, né, da grade curricular. Mas, como o professor André bem respondeu quando foi questionado, obviamente a parte de TI tem tudo a ver hoje em dia, né, com a indústria 4.0 e tem que estar de mãos dadas aí com engenharia, com meteorologia, com cursos técnicos, né, isso não há dúvida. Mas eu, sinceramente, não me preocupo tanto com os jovens que vão se formar, porque isso nós vamos preparar melhor a grade. Me preocupo com milhares e milhares de engenheiros e técnicos que já atuam no mercado, com idade ainda produtiva de mais 20, 30 anos, e que vão precisar se reciclar. Porque esses já saíram lá da universidade com aquela mentalidade da evolução da indústria 3.0 e não da 4.0. E tem muito mais dificuldades do que um jovem. O jovem hoje ele já nasce com o smartphone, com o computador, falando em nuvem, né? Qualquer criança hoje dá baile na gente aí, na parte de informática, essa é a grande verdade. Agora, engenheiro que já está atuando no mercado, técnico que já está atuando há 10 anos, há 15 anos, que praticamente está aí nem na metade ainda da sua vida profissional, essa é a minha maior preocupação. Esse pessoal está muito atrás para se reciclar. Danilo, para encerrar, uma pergunta de uma pessoa conhecida de todos nós aí da CSQI. É a pergunta do Hamilton Mainardi. Você conhece? Como fica a nossa metrologia? Como fica a nossa metrologia dentro da globalização iminente, com abertura comercial em curso? Vai ter que seguir, né, Hamilton? Você bem sabe aí que das dificuldades que nós temos. Eu acho assim, no Brasil tem que ser mais produtivo, né? Por isso que eu bato bastante na parte de produtividade. Eu acho que o empresário brasileiro, nós sabemos de todas as dificuldades que nós temos, como país, política, impostos, mas nós temos também a nossa parcela de culpa, que assim, nós não somos produtivos. Nossa indústria, infelizmente, não é produtiva. O empresário, infelizmente, nós notamos que quando ele está em alta, ele prefere muitas vezes comprar um carro zero importado do que investir no seu próprio negócio. E também, muitas vezes, quando o negócio está em baixa, ele não vende o carro importado dele lá para poder devolver para a galinha dos ovos de ouro. E a meteorologia, né, indo mais para aquilo que você perguntou, a meteorologia, infelizmente, é o último que o pessoal pensa. Prefere muito mais investir numa máquina de usinagem, no meio de produção, do que no meio de medição. Isso eu acabei de citar o exemplo aí do CAD. O CAD é um negócio, nem tem a ver com meteorologia, mas enfim, é um software tão básico, se você parar para pensar, né? Qualquer empresa tem que for fazer usinagem, tem que ter um CAD, e investimento baixo, e as empresas acham que não precisam investir nisso. Que dirá, às vezes, uma máquina de medição. Nós, quando vendemos máquina de medição, é muito mais por
força de uma multinacional está impondo que aquela empresa tenha uma máquina de medição, do que realmente uma conscientização do proprietário ou do diretor daquela empresa em ter uma melhoria da qualidade do seu produto. Então, nesse aspecto, nós vamos ter que brigar bastante aí para a metrologia impulsionar a qualidade, impulsionar a produtividade, para sermos mais competitivos com o mercado exterior. Abraço, Milton. Danilo, estamos encerrando. Eu quero agradecer a sua participação em nome da Remesp e da ABIMAQ. Eu saio muito feliz e satisfeito desse nosso webinar, com a participação de todos. E aí eu gostaria de chamar o nosso anfitrião, nosso colega Marcos Pérez, e também o professor André, para fazer parte desse encerramento, dessas apresentações tão importantes para essa comemoração do Dia Mundial da Metrologia. Então, Marcos Pérez e também o Eduardo, vamos retomar para o encerramento. Olha, em nome da ABIMAQ, né, em nome dos associados, eu quero agradecer essa união, né? Esse é um evento que foi totalmente digital, desde a sua concepção à sua realização, né? A gente não teve uma reunião presencial aqui para poder realizar esse evento, a gente teve próximo aí de 100 participantes, que é muito bom. A gente prefere sempre o contato pessoal, né? Espero em breve poder reencontrar todos, né? Que todo esse cenário aí tenha passado, a régua vai ter subido, nós vamos ter nos tornado mais competitivos, com melhor práticas aí sanitárias, né? E vamos nos adaptar, né? A esses desafios que estão sendo colocados aí à frente. Antes de passar a palavra para o Eduardo para fazer as falas deles de agradecimento, eu queria só lembrar que na ABIMAQ a gente tem reuniões periódicas desse grupo de industriais ligados ao setor aí de metrologia, qualidade e instrumentação. Por acaso, na próxima semana é a reunião mensal do grupo, né? Então, Isso. se tiver algum industrial, né, o Eduardo pode até fazer o convite como uma forma de conhecer esse grupo, né, para poder aumentar a nossa representatividade, né? Então, em nome da ABIMAQ, eu agradeço. Passo a palavra aí para o Eduardo. Pessoal, gostaria de agradecer a presença no nosso webinar, no nosso seminário, agradecer ao Danilo pela apresentação, ao professor André, ao Celso, ao Marcos e ao Daniel por ter organizado tudo isso aí, a todos os que estão aí escutando também. Fica aqui aberto ao convite aos interessados a participar da nossa Câmara Setorial de Equipamentos e Instrumentos para Medição e Ensaios, né? Fica aqui o convite. Semana que vem nós já vamos ter uma reunião aqui pelo Zoom também. Aqui pelo Zoom também, na próxima semana, acho que na quinta-feira. E fica o convite a quem quiser participar da nossa Câmara aqui. Tá? Então, obrigado a todos. Para nós, paulistanos, aqui estamos passando por um feriadão enorme. Só retomaremos as atividades na próxima terça-feira, né? Então é isso, Celso. Muito obrigado a todos aí. Um forte abraço. Eu gostaria de passar para as considerações finais a palavra ao professor André e depois para o Danilo também. E aí eu faço o encerramento, se vocês me permitirem. Muito bem. André. Eu quero agradecer a atenção de todos aí durante esse evento. Achei excelente essa interação, né? Agradecer o convite do Celso, a parceria aí com a Remesp, com a ABIMAQ, e me colocar à disposição, né, para trocar ideias a respeito de outros temas relacionados à metrologia. Como o Danilo comentou, né, a gente precisa ser mais produtivo, né? Então, a gente precisa elevar o nosso padrão de qualidade, a gente precisa elevar os nossos padrões de produtividade, porque quando essa pandemia passar, digamos assim, muitos países vão estar com o motor bem acelerado, né? E a gente não pode né, deixar de ter atenção a esse aspecto aí quando todo esse processo passar. Agradeço ao Celso aí pela
pelo convite também, pela intermediação de todo esse processo. Tá? E parabenizo a todos aí envolvidos e agradeço a audiência de todos aí. Obrigado. Obrigado, professor André. Danilo. Obrigado também a todos que participaram, né? Principalmente aí os que estão em São Paulo no feriadão, e separando um tempinho aí para ouvir sobre meteorologia. É muito interessante esse tipo de evento, eu gosto muito, acho que precisamos disso, né? Temos feito algumas lives aí importantes e assistido outras tantas importantíssimas, adquirindo aí conhecimento. E agradeço a BIMAC, agradeço ao Celso também pelo convite novamente. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho do que nós conhecemos aqui e também de aprender com o professor André, como sempre. Um abraço e obrigado a todos. E contem comigo, que precisar, eu mandei meu e-mail aí no chat. Se quiserem bater um papo, se quiserem mandar um e-mail, se tiverem alguma dúvida, a apresentação vai ser disponibilizada, né, como já foi dito. E dentro da apresentação, depois, se tiver alguma dúvida e quiser conversar um pouquinho, só me mandar um e-mail. Um abração e obrigado. Obrigado, Danilo. Bem, antes de encerrar, eu gostaria de dizer que as apresentações, como já foi dito, estarão disponíveis, né? A BIMAC se encarregará desses encaminhamentos. E também as perguntas que foram feitas e não foram respondidas no ar, elas serão encaminhadas aos nossos apresentadores, aos nossos palestrantes, para que eles possam responder diretamente aos nossos participantes. Eu acredito que esse dia foi comemorado com muito sucesso. Eu, mais uma vez, quero agradecer, viu, Marcos, ao Daniel, ao Eduardo, a todos os colegas da BIMAC, a oportunidade de realizarmos juntos esse evento, e me coloco à disposição para os próximos, caso vocês queiram. A Remesp estará novamente trabalhando junto com a BIMAC em eventos importantes para levar informação para os nossos associados, para a nossa comunidade industrial. Então, eu encerro aqui a minha participação e, se os colegas da BIMAC quiserem ainda fazer uma menção final, fiquem à vontade. Se não, só nos resta agradecer a todas as pessoas, aos participantes que estiveram presentes nesse webinar, e dentro em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Muita saúde para todos vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço a todos.